Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Eleição e Predestinação. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, estudaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referentes à eleição e à predestinação. Na lição de hoje, estudaremos 3 tópicos a saber. Primeiro, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. 2. Predestinados para filhos de adoção. 3. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Vamos ao estudo do primeiro tópico. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Neste tópico, devemos responder, irmãos amados, a algumas perguntas. O que é eleição? Quais as condições da eleição bíblica? O que se espera da nova vida dos eleitos? A necessidade de se ter uma vida santa e irrepreensível é um dos propósitos da eleição? Então vamos lá. O que é eleição? Eleição traz a ideia de escolha. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus, pois esta escolha é cristocêntrica. Outra pergunta que poderíamos fazer sobre o conceito de eleição. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E qual a finalidade dessa escolha, dessa eleição? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Podemos ainda falar, neste primeiro tópico, sobre as condições da eleição. A Bíblia nos ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Está lá em João 3,16, 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 4 até o 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Irmãos, agora vamos estudar o segundo tópico desta lição. Predestinados para filhos de adoção. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. A predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 13. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo corrupto
e corruptor. Irmãos amados, agora vamos estudar o terceiro tópico da nossa lição, que tem como título a sublimidade do propósito divino na predestinação. O verbo predestinar ocorre 6 vezes no Novo Testamento. Uma vez em Atos, capítulo 4, versículo 28, e nas outras cartas de Paulo. Está lá em Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios 2 e 7, Efésios capítulo 1, versículos 5 e 11. Esse verbo predestinar significa decidir antecipadamente e se aplica ao propósito de Deus compreendido pela eleição. A eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si mesmo, e a predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente fazer com aqueles que foram escolhidos. Dessa forma, a questão da predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente o que planeja que os eleitos em Cristo sejam ou venham a ser. Deus predestinou como os eleitos, isto é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo deveriam ser. Em primeiro lugar, estes eleitos devem ser conforme a semelhança de seu Filho. Romanos 8 e 29. Em seguida, serem chamados. Romanos 8 e 30. Justificados. Glorificados. Santos e irrepreensíveis. Efésios 1 e 4. Adotados como seus filhos. Efésios 1 e 5. Redimidos. Efésios 1 e 7. Para o louvor da sua glória. Efésios 1, 11 e 12. Devem ser aqueles que receberiam o Espírito Santo. Efésios 1 e 13. E também destinatários de uma herança. Efésios 1 e 14. E serem criados para realizar as boas obras. Efésios 2 e 10. Para concluir, irmãos amados, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Que Deus nos abençoe e até a próxima lição. Amém.